matemática A, questão 21. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais c, com c constante real. Qual das alternativas abaixo é verdadeira? Vamos analisar cada uma delas. Letra A. O gráfico de f menos 1 de x é uma parábola com o eixo paralelo ao eixo y. Quando a gente faz uma parábola clássica, certo? O que seria o eixo dessa parábola? É isso aí, né? O eixo da parábola já está paralelo ao eixo y, né? Da parábola convencional. Então, se eu inverter, não é esperado que continue o eixo paralelo ao eixo y, né? Mas a gente podia inverter para ver o que vai acontecer. O gráfico de f menos 1 de x é uma parábola com o eixo paralelo ao eixo y. Tem cara de estar falso, porque a parábola antes de ser invertida já tem o eixo paralelo ao eixo y. De qualquer forma, a gente pode inverter, só para a gente sentir o que ia acontecer. Como é que acha a inversa disso aí? Troca o x pelo y e faz o quê? Isola o novo y, né? Agora tu imagina, galera, ó, como é que eu vou isolar esse y? Porque eu tenho y aqui e aqui, né? Concordam? A evidência é uma alternativa razoável. O problema é que colocando y em evidência continua y menos 4, ainda fica y ali. Ó. É y menos 2 aí ao quadrado mais 4. Deixa eu ver. Como é que é? Não, eu digo o seguinte, porque isolar uma letra, nem sempre é possível isolar uma letra, né? Foi por isso que o Bhaskara inventou a fórmula dele. A fórmula de Bhaskara nasceu justamente porque não dava de isolar o y. Aí ele arrumou uma outra maneira de matar a charada, né? Tu vê, se eu quiser isolar esse y, eu de certa forma teria que usar o desenvolvimento da fórmula de Bhaskara. Eu teria que transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Dá pra gente fazer assim, ó, y menos 2, aí isso tudo ao quadrado e mais 4. Beleza, então olha só, vamos lá. X é igual y ao menos 2. Menos 2. Tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Mais 4y. Pois então, mas da onde isso? Né? Porque, tipo, quando tu desenvolver isso aí, o y menos 2 ao quadrado, isso mapa 4y. Mas como é que tu descobriu isso? Sei lá, tipo, tô acostumado a fazer isso. Pois então, na verdade é assim, ó, tu tá, de certa forma, usando a tua intuição um pouco, né? Tem técnica pra gente fazer isso, né? Por exemplo, tu, de certa forma, né, poderia ter só chutado e chutando valores até conseguir, né? Beleza? A gente tem que lembrar que x mais y ao quadrado é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado segundo. Se eu tenho uma coisa dessa ali e quero transformar nisso, eu extraio a raiz, não é? Extraio a raiz da x, extraio a raiz da y, né? Beleza? Então tu vê, extrai a raiz do y ao quadrado da y. Se esse miolo é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, para ter aparecido um 4 aqui, é que esse segundo tem que ser 2, né? Beleza? Só que na hora que tu faz esse desenvolvimento, ficaria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. E é o 4 que não existe. Então eu acho que a gente tem que colocar aqui menos 4. Beleza? E o C, tudo bem, vamos manter o C. Adorei, adorei. Então tu vê, né? É assim que nasceu a forma de Bhaskara. Completando quadrados. Essa técnica chama técnica de completar quadrados. Ou seja, eu vejo o que eu acrescento num falso trinômio quadrado perfeito para ele virar um trinômio quadrado perfeito, né? Então eu tive que subtrair 4 para poder fazer essa transformação. Esse passo é bem delicado. Vou passar esses caras para lá, tudo bem? X mais 4 menos C é igual a y menos 2 ao quadrado. Mais ou menos extrai a raiz em ambos os lados, né? Certo? Mais ou menos a raiz de x mais 4 menos C é igual a y menos 2. E menos passa mais. Y é igual a mais ou menos a raiz de x mais 4 menos C mais 2. Espera aí. Se eu for fazer um gráfico disso, não vai ser nenhuma função. Concorda comigo? Só se eu limitar, usar o mais ou menos.
senão o gráfico vai ficar uma coisa assim, e se eu traçar uma reta assim no eixo x, corta em 2 pontos do gráfico, né? Então tu vê aquela função ali só é inversível com alguma condição, com alguma restrição no denominador, beleza? Aquilo que a gente obteve não é uma função matemática, é uma relação matemática, beleza? Mas o mais difícil tu sabia fazer, cara, que era isolar o y ali, não era esperado que a galera lembrasse desse detalhezinho. Quando eu mostrei pra vocês, intuitivamente dava de ter matado, né? Não era obrigatório fazer isso, a gente fez mais mesmo para ver como é que faria a inversa satânica do mal ali. Agora vamos lá. Vimos então que a primeira não faz sentido, confirmamos obtendo uma relação matemática que nem é função, e nem, né, não vai ter cara de parábola por aí. Se x é maior ou igual a zero, f é injetiva. O que é uma função injetiva ou injetora, vocês lembram? 1 para 1. Ou seja, não vai, cada y tem só um x correspondente. O mesmo y não pode ter 2x. A parábola nos faz lembrar que para um determinado y tem 2x equivalentes, né? Ou seja, só vai ser injetiva se eu eliminar um lado da parábola. Para eu eliminar um lado da parábola, eu tenho que descobrir quem é o x do vértice e eliminar para a direita ou para a esquerda do x do vértice. Como é que se eu obtenho o x do vértice de uma parábola? Menos b sobre 2a. Ficaria mais 4, tudo bem? Menos, né? Dividido por 2 vezes 1, que é o a. O x do vértice deu 2. Se eu escrever essa parábola para x maior que 2, não precisa ser 2. Exatamente, pode ser a partir de 3, a partir de 4. Né? Eu já vou tirar a duplicidade ali dos domínios. Se x maior ou igual a 0, não, tinha que ser x maior ou igual a 2 para poder ser injetiva. A letra B ficou falsa. Tudo bem até aqui? Tranquilo? A função f de x admite inversa para todo x real. Acabamos de ver na hora que a gente inverteu que apareceu um cara ali, ó, certo? Primeira coisa, este cara aqui não pode ser negativo, lembra? Então não é para todo x real. Esse cara não pode ser negativo. E ainda, além disso, nós teríamos que examinar esse mais ou menos aqui, que pode complicar a nossa vida. Também não fechou. Se x maior ou igual a 2, f admite inversa. Ah, com certeza, porque se o x é maior ou igual a 2, o gráfico da função fica só assim, ó. Beleza? Aí não tem problema nenhum fazer a inversa disso, né? A inversa disso não vai ficar batendo em 2 pontos, né? Quando a gente cortar o eixo x verticalmente. Quando for bijetora. Vamos, ótima tua colocação. Se f é função considerando. Qual considerando? Se x maior ou igual a 2, f admite inversa. Eu concordo contigo. Eu concordo. Para ele poder admitir inversa, ele teria que me falar quem é o contradomínio, teria que limitar o contradomínio também. Eu concordo. Então, realmente, a letra D, ela contém um erro. De um jeito ou de outro admite inversa. Como é que é? De um jeito ou de outro, ela vai admitir inversa. Por quê? Tipo, com uma restrição, ela vai admitir inversa. Então, com uma restrição do y do vértice para cima, ela admite inversa. Se eu usar só o x daqui para cá, eu ainda não... ela tem que ser bijetora, tem que sobrar. Não, ela não pode sobrar no contradomínio. Quando eu inverter, o domínio vai virar o y. Vai ter um monte de gente do domínio que não tem correspondente na imagem. Então tu tem razão. Isso, mas assim, ó, a tua colocação é bonita. Porque na verdade é o seguinte, como ele fez uma questão um pouco simplista, deixou margem para o cara achar o erro que tu descobriu. Então tu tem razão, foi bonito o teu comentário. Uma função para ser inversível, ela tem que ser bijetora. Quando ele restringiu o domínio, ele só garantiu que ela era injetora, certo? Ele não fez a restrição da imagem também. Tu tem razão. Então assim, eu concordo que o item D, até agora ele era o melhorzinho, mas ele ainda está errado. Vamos ver se é o C então para fechar. Se C maior que 4, o gráfico de f de menos 1 corta o eixo y. Se C maior que 4, se nós fôssemos fazer esse gráfico, o C sendo maior que 4, ficaria raiz de
começar maior que 4, ele diz, né? X mais 4 menos C tem que ser maior que 0. Concorda comigo? Eu quero, na verdade, ó, para cortar o eixo X tem que ter raiz, né? Tudo bem? Essa é a função inversa, concorda comigo? Ah, o eixo Y. O eixo Y. O eixo Y é cortado no termo independente. Termo independente. Eu teria que pegar essa função, essa relação matemática, e tentar descobrir qual é o termo independente. Concorda comigo? Não é o 2 por causa do 100. Se eu quiser achar esse termo independente, se eu poderia jogar isso aí para dentro da raiz? Não, só se fosse uma multiplicação. Mesmo que o termo independente fosse 0, vai cortar o eixo Y. Para não cortar, olha só, cara. Se eu for inverter uma parábola, dependendo aonde ela for ficar, ela realmente não precisa cortar o eixo Y. Para ela não cortar o eixo Y, seria equivalente a não ter raízes reais invertendo x por y. Não ter raiz real. Certo? Então assim, uma parábola ela corta o eixo x quando tem x real, certo? Não tem raiz real. Quando não tem raiz real, ela não corta o eixo x. Beleza? Pode ficar assim ou pode ficar assim, né? Certo? Então deve ter gráfico de função que fica flutuando assim, né? Não função, relação matemática, né? Ou assim, né? Que não corta o eixo y, certo? Ou sobre o eixo x. Sim, abaixo ou acima, tanto faz, aqui ou aqui. É isso aí. Como é que eu vou? No eixo x, tipo, aí tem raiz. Sim, não. Eu quero dizer o seguinte, eu inverti a função, né? Eu inverti a função. Como eu só consigo pensar, digamos assim, né? Então, qual o problema de eu pegar o gráfico que está assim, né? Virar o meu caderno desse jeito e pensar como se fosse normal, essa boa ideia? Quer dizer que eu poderia refletir sobre isso pensando assim, né? Só que deveria ser o contrário, certo? Y ao quadrado mais não sei quantos y, mais by, mais c, x é igual a isso. Vocês concordam que o gráfico disso fica assim? Certo? Ou assim? Né? Assim quando esse cara é positivo, assim quando esse cara é negativo. Concorda comigo? Se eu pudesse igualar isso a 0, se eu encontro o y, corta o eixo y. Concorda? Beleza? O problema é que eu não deixei daquele jeito que eu esperava, né? Eu não deixei daquele jeito que eu esperava. Ele falou que o C tem que ser maior que 4. Se o C for 4, isso aqui zera, ficaria raiz de x mais 2. Y igual a raiz de x mais 2. Cortar o eixo y é quando x for 0. Quando x for 0. Então, y igual a 2 quando x for 0. Isso vai acontecer. Se o c fosse menor que 0, se o c fosse menor que 4, aqui teria um menos alguma coisa, daria para zerar também. Olha, cara, esse item aí é cabreiro, cara. Cabreiro esse item. Cabreiro. Dá para gente publicar assim, se x maior que 2, a função será uma função O comentário de qual item? O da letra, assim, se x maior ou igual a 2, a função f de x será uma função Se x maior ou igual a 2. Se x maior ou igual a 2. Não, realmente, o comentário não faz sentido. O comentário ele deveria ter falado uma função bijetora, de repente. Certo? Então o comentário não faz sentido. Agora, se provar que se c maior que 4, o gráfico de fx corta o eixo y, provar que isso é falso, não é simples. Eu precisaria pensar um pouco mais. Mas aquilo tudo é que é o mais verdadeiro, tá, cara?
cara, a questão tem um errinho conceitual quando ela não falou quem era o domínio e o contradomínio para poder responder o item D, certo? Eu até concordaria com o gabarito, mas o item C ali que seria legal a gente, numa próxima situação, repensar ele para a gente provar por que isso pode acontecer. Vou ficar devendo a prova do item E. Eu queria fazer uma tua para tu deixar na mão. Mas a 58 da página 96. Então, é horrível. Não tem problema nenhum, fica tranquilo. Gente, já vou porque tem que ter coisa no Fica à vontade, querido. E tu vê, cara, eu olhei essa questão, tu me passou ela, eu bati o olho dela e pensei, questão tranquila, não vou nem me preocupar. Nada, querido. E tu vê, né, cara, não fui fazer ela, devia ter feito ela todinha em casa para trazer ela mastigadinha para vocês.